Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Andréia está de novo com a gente, nossa farmacêutica nutricionista. E hoje eu queria conversar uma coisa, é o seguinte. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, e você? Antes de falar com você, né? Educado, cumprimentar. Pessoal, vocês vão no quilo, né? Na hora do almoço. E aí, como que vocês montam o prato? Tá? A Andréia vai contar para nós como que monta prato. Pois é uma pergunta que sempre me fazem. Falam assim, eu tenho muita dificuldade de montar meu prato porque eu vou no quilo. Aí eu fico pensando comigo, nosso quilo é o lugar para mim mais fácil que tem de montar o prato. Porque a gente tem muita variedade. Que tá tudo lá. Tá tudo lá. Claro, ao mesmo tempo, isso pode ser um problema. Como, né, muitas vezes você chega no quilo, ao invés de dar uma volta, né, para dar uma olhada, ver o que tem, já começar a pensar no que você vai escolher, não. Muitas vezes você chega com fome, naquele horário que você já tá morrendo, e o que tem ali logo no começo? Geralmente os doces, né, a sobremesa, geralmente as gorduras, as frituras. Então a gente acaba muitas vezes errando na montagem do prato porque a gente no ímpeto já vai começando por essas coisas antes de dar uma olhada e ver o que tem no restante. Agora, se eu for pensar como eu monto um prato, eu trouxe aqui um exemplo pra gente dar uma olhada, que na verdade é bastante simples, mas eu acho que ele ajuda muito. Quando a gente consegue botar isso na cabeça, é o que eu falo, você come em qualquer lugar. Não tem dificuldade. Tá? Vamos ver? Vamos. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui para vocês verem. A Andréia vai explicar para nós. Olha, esse aqui é um prato que eu tirei da Harvard, que é uma universidade, né, que eu gosto bastante, referência também do ponto de vista nutricional. E qual que é a sugestão aqui, então, na montagem do prato? Vocês podem ver que antes do prato até começar, vamos ver ali. Tem aqui, olha, mantenha-se ativo. Muito bom, obrigado, me ajuda. O que significa isso? Que você tem que ficar lá horas malhando na academia? Não, né? Não, só isso, né? Não, também pode, se você também, gostar. Se gosta, né? É o que eu falo, manter-se ativo, na verdade, o mais importante é você achar uma atividade que você goste de fazer e que pode ser em qualquer local, pode ser na sua casa, no seu quarto, no seu jardim, com o seu cachorro ou na academia, se você gosta de ir na academia, né? Então, falando de atividade, esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para o prato em si, vocês podem ver que o prato tem aí algumas divisões, né? Então, a principal que eu sempre gosto de trabalhar é essa divisão aqui, esse risco no meio. Então, quando eu olho um prato, olho para ele, eu faço uma linha imaginária na minha cabeça, aqui no meio, onde metade desse prato eu sempre vou pensar nele colorido, o mais colorido que eu puder. 2, 3, 4 cores, onde eu vou incluir verduras, legumes, vegetais, eu posso colocar frutas também, por exemplo, tem gente que gosta de colocar uma fruta na salada, por exemplo, né? Então eu sempre penso nessa metade aqui como uma metade colorida. Tá? A outra metade é uma metade que eu posso dividir novamente, tá? Então eu divido quase que não, eu divido em quartos, né? Então aqui eu dividi metade para esses grãos e que a gente vai falar agora que estão em quartos, e essa outra metade que fica a metade mesmo que a gente já falou, que pode ser só de vegetais, legumes e verduras, mas quem gostar também pode incluir uma fruta nesse sentido. Então quando a gente fala dessa outra metade, então dividida em quartos, a gente sempre pensa em um quarto mais voltado para o carboidrato, então que pode ser um grão, pode ser um tubérculo, pode ser uma raiz, pode ser uma mandioca, pode ser, enfim, alguma fonte aí mais de carboidrato que a gente fale, né? Ou até uma leguminosa, eventualmente também, porque é fonte de carboidrato quando a gente pensa numa alimentação que não é vegetariana, né? Então pode ser uma leguminosa, um grão de bico, um feijão branco, que até pode entrar na salada, por exemplo, para complementar. E do outro lado a gente pensa aqui em proteínas, né? E essas proteínas, elas podem ser de origem animal, onde a recomendação é que a gente trabalhe mais as proteínas mais brancas, então peixes, aves, e restringe um pouquinho mais o consumo de carnes vermelhas.
Mas também podem entrar as proteínas vegetais, por exemplo, se você não quiser comer um prato com alguma proteína animal, então você pode estar colocando, por exemplo, nesse caso daí uma leguminosa entraria aqui, um feijão, uma lentilha, um grão de bico, ou até as nozes e castanhas, que muitas vezes a gente não lembra delas, mas elas também são fontes de proteína, além de gorduras, né, de boa alta qualidade, né? Exatamente. Então a gente pode estar brincando um pouco nesse prato, né, com relação a isso. Eu sempre falo, qual que seria, se a gente for pensar do ponto de vista do brasileiro, o prato mais típico? Saladas, legumes e verduras de um lado, arroz e feijão, brincando ali um pouco nos grãos integrais que vocês estão vendo, e uma proteína, que pode ser um frango, uma carne, um peixe, ovos eventualmente também, que entrariam aí numa proteína saudável. A gente montou um prato saudável, fácil de quilo, por exemplo, dentro da recomendação saudável para a gente montar. Legal, puxa, que bacana. Obrigado, Andréa. Imagina. Tchau, pessoal. Tchau.